A brasa estala, cuspindo uma faísca que dança na escuridão antes de se extinguir. O vento uiva lá fora, sussurrando segredos entre as árvores retorcidas. Sentem-se mais perto, amigos, porque a história que vou lhes contar não é para os fracos de coração. É uma história de tempo, de escolhas e de um homem assombrado por si mesmo. Chamava-se Elias. Elias era um relojoeiro, daqueles que parecem nascidos com uma lupa grudada no olho e a paciência de um santo. Sua oficina, um cubículo aconchegante escondido numa rua esquecida da cidade, era um santuário de engrenagens, molas e o tic-tac incessante de centenas de relógios. Elias não se importava com o tempo no sentido moderno da coisa, de horários e compromissos. Para ele, o tempo era uma entidade maleável, algo que se podia consertar, ajustar, até mesmo manipular. Ele era um homem solitário, Elias. Sua esposa, Clara, havia partido há 5 anos, levada por uma doença rápida e cruel, que o deixou com um buraco no peito do tamanho de um relógio de parede sem pêndulo. Desde então, vivia mergulhado em seu trabalho, tentando encontrar na precisão dos mecanismos alguma forma de ordem e consolo para o caos de sua perda. Foi numa noite chuvosa de outono, dessas que fazem as goteiras cantarem melodias tristes, que tudo começou. Elias estava sentado em sua bancada, consertando um antigo relógio de bolso de ouro que pertencia a um marinheiro. Seus dedos ágeis moviam-se com precisão, ajustando uma minúscula engrenagem. De repente, seu telefone vibrou. Uma mensagem, de um número desconhecido. Não vá ao cais amanhã. Elias franziu a testa. Quem estaria lhe mandando mensagens estranhas àquela hora da noite? Ignorou a mensagem, atribuindo-a a algum engano. Mas o sono não veio fácil naquela noite. A mensagem pairava em sua mente, uma sombra incômoda. No dia seguinte, Elias acordou com uma sensação estranha, um pressentimento inexplicável. O céu estava cinzento e o ar carregado de umidade. Ele tinha combinado de encontrar um fornecedor no cais para comprar algumas peças raras para um relógio antigo. Mas a mensagem da noite anterior o perturbava. Não vá ao cais amanhã. Seria apenas uma coincidência? Uma brincadeira de mau gosto? Ou haveria algo mais por trás daquilo? Elias hesitou. Ele precisava daquelas peças, mas a persistente sensação de perigo o fez repensar. No fim das contas, a curiosidade venceu. Elias era um homem de ciência, de lógica. Precisava descobrir quem estava por trás daquela mensagem e qual o motivo daquele aviso. Então, por volta das 10 da manhã, ele pegou sua velha capa de chuva e dirigiu-se ao cais. O cais era um lugar desolado, mesmo em dias ensolarados. Mas naquele dia, sob o céu plúmbeo e a garoa constante, parecia ainda mais sombrio e ameaçador. Elias encontrou o fornecedor, um sujeito corpulento com um olho de vidro e um sorriso hesitante, em um armazém abandonado no final do cais. Eles estavam examinando as peças quando, de repente, ouviram um estrondo alto vindo de fora. Um grito agudo cortou o ar. Elias e o fornecedor correram para fora e viram uma cena terrível. Uma das gruas do cais havia desabado, esmagando vários contêineres e um caminhão. Pessoas corriam em pânico, tentando escapar dos destroços. Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, poderia ter estado no meio daquela confusão. A mensagem da noite anterior o havia salvado. Naquela noite, Elias recebeu outra mensagem do mesmo número desconhecido. Você escapou por pouco. Da próxima vez, não terei tanta certeza. Elias estava perplexo. Quem era aquela pessoa? Como sabia do acidente? E por que estava lhe enviando essas mensagens enigmáticas? A partir daquela noite, as mensagens se tornaram regulares. Todas as noites, por volta da mesma hora, Elias recebia uma mensagem do futuro. Algumas eram avisos de pequenos perigos, como um cano quebrado ou um golpe de sorte na loteria. Outras eram mais sérias, alertando-o sobre acidentes, roubos e até mesmo a morte de pessoas próximas. Elias começou a se sentir como um fantoche, manipulado por uma força invisível. Ele passava os dias tentando decifrar as mensagens, tentando entender o que o futuro reservava para ele. Algumas vezes, ele seguia os conselhos das mensagens, evitando desastres e ajudando outras pessoas. Outras vezes, ele as ignorava, tentando provar que era dono do próprio destino. Uma noite, a mensagem dizia: não confie em Sofia. Ela não é quem você pensa. Sofia era a nova florista da esquina, uma mulher charmosa e misteriosa com um sorriso que podia derreter o gelo. Elias estava se sentindo atraído por ela, e as mensagens do futuro o estavam alertando para se afastar. Elias não queria acreditar. Sofia parecia tão genuína, tão doce, mas a experiência com o cais o havia ensinado a não ignorar as mensagens. Então, ele começou a investigar Sofia.
Descobriu que ela tinha um passado obscuro, envolvida em negócios escusos e relacionamentos perigosos. Elias ficou devastado. Ele realmente acreditava que havia encontrado alguém especial, alguém que poderia preencher o vazio deixado por Clara. Mas as mensagens do futuro o haviam salvado de um grande erro. Com o tempo, Elias começou a se acostumar com as mensagens. Elas se tornaram parte de sua vida, uma rotina estranha e perturbadora. Ele tentava usá-las para o bem, para ajudar as pessoas e evitar tragédias. Mas ao mesmo tempo, sentia-se cada vez mais isolado, como se estivesse vivendo em um mundo paralelo, separado do resto da humanidade. Uma noite a mensagem dizia: a chave está no relógio de Cuco. À meia-noite. Elias ficou intrigado. Ele tinha um relógio de Cuco antigo em sua oficina, um presente de seu avô. Nunca havia prestado muita atenção nele, mas agora, com a mensagem do futuro, ele sabia que havia algo especial naquele relógio. Às 11h30 da noite, Elias estava diante do relógio de Cuco, esperando ansiosamente. O tic-tac do relógio parecia mais alto do que nunca, preenchendo o silêncio da oficina. À meia-noite em ponto, o Cuco saiu para fora, cantando sua melodia característica. Enquanto o Cuco cantava, Elias percebeu algo estranho. Uma pequena gaveta secreta se abriu na base do relógio. Dentro da gaveta, havia um pequeno bilhete. Você tem que parar com isso, Elias, você está destruindo o tempo. Elias ficou chocado. Quem havia escrito aquela mensagem? E o que ele estava destruindo? Naquela noite, Elias não recebeu nenhuma mensagem do futuro. Ele esperou ansiosamente, mas o telefone permaneceu em silêncio. Ele se sentiu perdido, desorientado, como se tivesse perdido o chão sob seus pés. Nos dias seguintes, Elias tentou descobrir a origem das mensagens. Ele contratou um hacker para rastrear o número desconhecido, mas não conseguiu encontrar nada. O número parecia não existir. Elias começou a se sentir paranoico. Ele tinha a sensação de que estava sendo observado, seguido. Começou a ver rostos estranhos nas ruas, a ouvir sussurros em meio à multidão. Uma noite, Elias teve um pesadelo terrível. Ele se viu em um mundo desolado, devastado por uma guerra nuclear. Os relógios estavam todos parados, o tempo havia perdido o sentido. Ele viu o rosto de Clara, pálido e fantasmagórico, acusando-o de ter destruído o mundo. Elias acordou suando frio, o coração batendo forte no peito. Ele percebeu que precisava parar com as mensagens, que precisava acabar com aquela loucura. Mas como? Na noite seguinte, a mensagem chegou. Encontre-me no terraço do prédio abandonado. Meia-noite. Elias hesitou. Seria uma armadilha? Ou seria a chance de finalmente descobrir quem estava por trás de tudo aquilo? Ele decidiu ir. Pegou sua velha capa de chuva e dirigiu-se ao prédio abandonado. O prédio era um esqueleto de concreto, um monumento à decadência e ao abandono. O terraço era um lugar sombrio e desolado, com vista para a cidade iluminada. Elias esperou ansiosamente. À meia-noite em ponto, uma figura surgiu das sombras. Era ele mesmo. Elias ficou paralisado. Diante dele estava uma versão mais velha, mais cansada e mais amargurada de si mesmo. Você está surpreso? Perguntou Elias do futuro. Como isso é possível? Perguntou Elias, atônito. Eu sou você, Elias. Sou o resultado das suas escolhas, das suas obsessões. Eu sou o futuro que você está criando. O Elias do futuro explicou que havia descoberto uma forma de manipular o tempo, de enviar mensagens para o passado. Ele havia começado a enviar as mensagens para Elias com boas intenções, para ajudá-lo a evitar erros e a tomar as decisões certas. Mas com o tempo, ele havia se tornado obcecado em controlar o tempo, em moldar o futuro de acordo com seus próprios desejos. Eu pensei que estava fazendo o bem, disse o Elias, mas eu estava errado. Ao tentar controlar o tempo, eu o estava destruindo. Eu estava criando um mundo onde o livre-arbítrio não existia, onde as pessoas eram apenas marionetes nas mãos do destino. O Elias do futuro disse que havia percebido o erro tarde demais. Ele havia se tornado prisioneiro de suas próprias manipulações, incapaz de escapar do ciclo vicioso de causa e efeito. Você tem que parar com isso, Elias, disse o Elias do futuro. Você tem que destruir o mecanismo que permite enviar as mensagens. Você tem que deixar o tempo seguir seu curso natural. Elias hesitou. Ele não queria renunciar ao poder de prever o futuro, de evitar tragédias. Mas ele sabia que o Elias do futuro estava certo. Ele estava brincando com forças que não compreendia, e as consequências poderiam ser catastróficas. Como eu faço isso? Perguntou Elias.
O Elias do futuro lhe deu as instruções. Ele explicou que o mecanismo estava escondido em sua oficina, dentro de um relógio especial que ele havia construído anos atrás. O relógio era capaz de manipular as ondas temporais, permitindo enviar mensagens para o passado. Você tem que destruir o relógio, Elias, disse o Elias do futuro. Você tem que quebrar o ciclo. Você tem que me impedir de existir. Elias voltou para sua oficina, com o coração pesado. Ele encontrou o relógio especial, escondido em um compartimento secreto atrás de sua bancada. Era um relógio complexo, feito de engrenagens intrincadas e fios finos. Elias hesitou novamente. Ele sabia que ao destruir o relógio, estaria renunciando ao poder de controlar. Ele estaria voltando a ser um simples relojoeiro, vivendo um dia de cada vez, sem saber o que o destino lhe reservava. Mas ele também sabia que era a coisa certa a fazer. Ele precisava quebrar o ciclo, libertar-se das mensagens do futuro e deixar o tempo seguir seu curso natural. Com as mãos tremendo, Elias pegou o martelo e destruiu o relógio. As engrenagens se estilhaçaram, os fios se romperam, e a oficina foi preenchida com um silêncio repentino. Naquele momento, Elias sentiu uma onda de alívio. Ele havia se libertado. Ele era livre para escolher seu próprio destino. Naquela noite, Elias não recebeu nenhuma mensagem do futuro. Ele sabia que o Elias do futuro havia deixado de existir. Ele havia evitado um futuro sombrio e incerto. Elias nunca mais manipulou o tempo. Ele continuou sendo um relojoeiro, consertando relógios e vivendo um dia de cada vez. Ele aprendeu a valorizar o presente, a aceitar o futuro com todas as suas incertezas e a deixar o tempo seguir seu curso natural. E assim, amigos, termina a história de Elias, o relojoeiro assombrado pelas mensagens do futuro. Uma história que nos lembra que o tempo é um presente precioso, que não devemos tentar controlar, mas sim apreciar e viver intensamente. Porque no final das contas, o futuro é uma tela em branco, e cabe a nós pintá-la com as cores de nossas escolhas. A fogueira crepita, as brasas brilhando como olhos na escuridão. O vento geme lá fora, mas aqui, perto do calor, estamos seguros. Pelo menos por enquanto, porque cada história deixa sua marca. Não é mesmo? E essa tem a marca do tempo. A brasa estala, cuspindo uma faísca solitária que dança no ar noturno antes de se extinguir. Lembram-se de mim, sentados aí, com os olhos fixos nas chamas. Lembram-se de Elias, o velho pescador que vivia à beira do penhasco? Não, pois deviam. A história dele é daquelas que a gente leva para a cova, sabe? Daquelas que assombram os sonhos e sussurram nos ouvidos quando o vento uiva. Elias era um homem talhado pela vida, rosto marcado como um mapa de rios secos, mãos calejadas de puxar redes, e um olhar que guardava a melancolia do mar profundo. Morava numa cabana simples, feita de madeira e esperança, agarrada ao penhasco como uma lapa. Era um lugar isolado, banhado pelo sal e varrido pelos ventos. Ninguém ia lá, a não ser as gaivotas famintas, e claro eu gostava de ouvir as histórias dele, histórias de pescadores corajosos, de monstros marinhos, de tesouros perdidos em naufrágios. Mas, mas a história que vou contar para vocês não é nenhuma dessas. É uma história diferente, uma história estranha. Tudo começou numa noite de tempestade. O mar bramava, as ondas quebravam furiosas contra as rochas, e o vento assobiava como um fantasma furioso. Elias estava sentado à mesa, sob a luz bruxuleante de uma lamparina no óleo, consertando suas redes. De repente o celular dele tocou. Elias nem ligava muito para a tecnologia, mas tinha um celular velho, só para emergências, presente do Ney. Ele olhou para a tela. Número desconhecido. Ignorou, mas o celular tocou de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que Elias, irritado, atendeu. Alô, disse ele, com a voz rouca. Do outro lado da linha, só silêncio. Um silêncio pesado, opressor, que fez um arrepio percorrer a espinha de Elias. Ele ia desligar quando ouviu a própria voz. Uma voz abafada, distante, mas inconfundivelmente sua. Não desligue, disse a voz. Sou você, do futuro. Elias pensou que estava ficando louco, que o mar tinha mexido com a sua cabeça. Mas a voz continuou, falando com urgência, com desespero. Amanhã, não saia para pescar. Não importa o que aconteça. Fique em casa. Era uma questão de vida ou morte. E então, a ligação caiu. Elias ficou paralisado, o celular tremendo na mão. Olhou para fora. A tempestade continuou. Quem estava brincando com ele? Ou será que ele dormiu? A noite foi longa, atormentada, por dúvida, e medo. Elias não conseguiu dormir. Ficou sentado já, olhando para o mar,
E volto pensando nas palavras daquela voz misteriosa. Não saia para pescar. É uma questão de vida ou morte. Elias era um homem do mar. A pesca era sua vida, seu sustento, sua paixão. Mas ele também era um homem supersticioso, que acreditava nos sinais, nos presságios. E aquela ligação, aquela voz, pareciam avisos. Na manhã seguinte, a tempestade havia amanhã, mas o mar ainda estava agitado. O sol espreitava timidamente por entre as nuvens carregadas. Elias se sentia dividido. Uma parte dele queria ignorar o aviso e sair para pescar. A outra, a parte mais racional, mais cautelosa, o impedia. No fim, o medo venceu. Elias ficou em casa. Passou o dia todo sentado à janela, observando o mar, tenso, apreensivo. Nada aconteceu. Nenhum raio caiu do céu. Nenhum monstro marinho emergiu das profundezas. Não. Apenas o vai e vem das ondas. O grito distante das gaivotas. O silêncio opressor da cabana. Elias se sentiu um tolo. Tinha desperdiçado um dia de trabalho por causa de uma ligação bizarra. Estava começando a acreditar que tudo tinha sido uma brincadeira. E do mau gosto. A noite quando a escuridão engoliu o mar e as estrelas começaram a pontilhar o céu. O celular tocou de novo. Elias atendeu, com o coração na garganta. Sou eu de novo, disse a voz do futuro. Obrigado por me ouvir. Você salvou a sua vida. Fifi. O que aconteceu? Perguntou Elias, com a voz trêmula. Um barco de pesca naufragou hoje. Todos a bordo morreram. Seu barco era para estar. Elias sentiu um calafrio percorrer o corpo. O silêncio se instalou entre eles, interrompido apenas pelo som da respiração ofegante de Elias. Mas, por que você está me ligando? Perguntou Elias. Por que está me avisando? Perguntou Elias. Mas, por que está me avisando dessas coisas? Eu sei que toda noite, à meia-noite, eu Fifi. recebo mensagens, evidentemente, mensagens do futuro, e preciso passá-las para você, para tentar mudar as coisas. E a ligação caiu de novo. A partir daquela noite, a vida de Elias mudou para sempre. Todas as noites, à meia-noite, eu recebia uma ligação. Mensagens de si mesmo do futuro, avisos, alerta, conselho. Algumas eram banais, como não coma peixe amanhã, estará estragado. Outras mais sérias, como cuidado com a tempestade que se aproxima. E outras, ainda mais terríveis, como não confie em fulano de tal, ele vai te trair. Elias passou a viver em função daquelas mensagens. Seguia os conselhos à risca, tentando evitar os perigos, as armadilhas que o futuro lhe Algumas vezes conseguia mudar as coisas, outras não. O futuro era teimoso, resistente às mudanças, mas no geral, as mensagens o ajudavam a sobreviver e evitar desgraça. Com o tempo, Elias começou a se acostumar com a situação. A estranheza inicial deu lugar a uma espécie de Here. deu lugar a uma espécie de resignação. Ele entendia que era um elo numa corrente temporal, um receptáculo de informações que escurecessem cena tudo útil e que tinha a responsabilidade de usar essas informações com sabedoria. Mas uma pergunta o atormentava. Quem era ele no futuro? Por que estava enviando aquelas mensagens? O que tinha acontecido com ele? Um dia Elias resolveu perguntar. Quem é você no futuro? Perguntou ele durante uma das ligações. O que aconteceu com você? Por que está metida? O medo de responder. Isso não importa, disse a voz. Ou. O importante é que você sobreviva, que você evite os erros que eu cometi. Mas eu preciso saber, insistiu Eli. Eli, preciso entender por que você está fazendo isso. Houve um longo silêncio. Elias já estava perdendo a esperança quando a voz finalmente falou. Eu sou você, disse a voz, com um tom de tristeza. Mas sou um você que perdeu tudo, que cometeu erros terríveis, que vive com o peso do remorso. Estou te ajudando porque quero que você tenha uma chance que eu não tive, uma chance de ser feliz. E a ligação caiu. Elias ficou em choque. Aquelas palavras o atingiram como um raio.
Ele no futuro era um homem infeliz, atormentado pelo passado, um homem que queria desesperadamente mudar as coisas, mesmo que isso significasse manipular o tempo. A partir daquele dia, Elias começou a encarar as mensagens com outros olhos. Não eram apenas avisos, alerta, eram pedidos de socorro, eram tentativas desesperadas de um homem perdido no tempo, de se redimir, de consertar os erros do passado. Elias se sentiu responsável por aquele futuro. Sentiu que tinha a obrigação de fazer tudo ao seu alcance para evitar que aquele destino terrível se concretizasse. Ele começou a questionar suas escolhas, a analisar seus atos, a repensar sua vida. Tentava entender quais eram os erros que o seu eu do futuro havia cometido, para evitá-los a todo custo. Mas o futuro era uma teia complexa, cheia de fios invisíveis, de interconexões sutis. Cada ação, cada decisão, gerava uma miríade de consequências, algumas previsíveis, outras completamente aleatórias. Elias se sentia como um equilibrista numa corda bamba, tentando manter o equilíbrio entre o presente e o futuro, entre o livre-arbítrio e o determinismo. As mensagens continuavam chegando, noite após noite. Algumas eram úteis, outras confusas, outras completamente incompreensíveis. Elias as interpretava, as analisava, tentando extrair o máximo de informação. Com o tempo, ele percebeu que as mensagens estavam ficando cada vez mais frequentes, mais urgentes. Parecia que o futuro estava se aproximando, que o tempo estava se comprimindo. Elias sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Uma noite, a mensagem foi diferente. Não era um homens, não era um alerta. Era um pedido. Por favor, disse a voz, com um tom de desespero. Não vá ao farol, amor. É uma armadilha. Eles estão esperando por você. É focal. Está esperando? Perguntou Elias com a voz trêmula. Quem são eles? Não importa, respondeu a voz. Apenas fique longe do farol, por favor. Me escute. É a única chance que você tem. E a ligação caiu. Elias ficou paralisado. O sangue gelado nas veias. O farol. O velho farol abandonado. No topo do penhasco. Um lugar que ele evitava a todo custo, por causa das lembranças tristes que ele trazia. O farol era onde sua esposa, Ana, havia morrido há muitos anos, durante uma tempestade. Ela havia caído do penhasco, enquanto tentava acender o farol para guiar os barcos de volta para a costa. Elias nunca se perdoou por não ter estado lá para proteger, porque o futuro estava o mandando para o farol. Quem estava esperando por ele lá? E porque ele sentia que essa era a chave para tudo, a resposta para todas as suas perguntas. Elias passou a noite em claro, atormentado por dúvidas e medo. Ele sabia que não devia ir ao sabia que era uma armadilha, mas também sabia que não podia fugir do seu passado, que precisava enfrentar seus fantasmas por mais doloroso que fosse. Na manhã seguinte, Elias tomou uma decisão. Ele iria ao ele sabia que estava arriscando a vida. Sabia que poderia estar caindo numa emboscada. E sentia que precisava falsos. Ele caminhou para o farol, com passos lentos e hesitantes. O dia estava nublado, o mar cinzento, o ar carregado de uma atmosfera pesada, opressora. Quando chegou ao farol, encontrou a porta aberta. Hesitou por um instante, respirou fundo e entrou. O interior do farol estava escuro, empoeirado, abandonado. O cheiro de mofo. Elias caminhou até o topo da torre, com o coração na garganta. Quando chegou lá, nada, apenas a vastidão do mar, o céu nublado, a solidão do penhasco. Elias se sentiu ali. Tinha sido tudo um engano. Não havia armadilha. Não havia ninguém esperando por ele. Mas então, ouviu um barulho atrás de si. Ele se virou e viu, a si mesmo, um homem mais velho, mais cansado, mais amargo, mas inconfundivelmente. Ele, e meu eu do futuro, o homem sorriu. Um sorriso, triste, melancólico. Sim, respondeu o homem. Sou eu. E finalmente, ele, estamos juntos. Elias não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que seu eu do futuro estava ali? Por que você me mandou para cá? Perguntou ele. Você disse que era uma armadilha. Era, respondeu o homem. Mas era uma armadilha.
E precisava ser quebrado. E lá, uma armadilha. E lá, que prendia nós dois. O homem se aproximou de ele. Elias, com um olhar fixo. Entendo. Eu sei que você tem tentado mudar o futuro. E você perguntou. Ele, por que você não mudou o passado? Por que você não evitou todos os erros que cometeu? O homem suspirou. Eu tentei, respondeu o homem. Mas o passado é implacável. Não importa o quanto você tente mudá-lo, ele sempre encontra um jeito de tocar. Mas então, por que você me mandou essas mensagens? Perguntou ele, confuso. Qual era o objetivo? Objetivo. Objetivo. E o homem, com um tom de voz sombria, era te preparar para o que está por vir, para o momento em que nós dois nos encontraríamos. Elias sentiu um calafrio percorrer o corpo, o que o seu eu do futuro te trama. Eu sei que você está com medo. E lá, disse o homem, eu sei que você não entende o que está acontecendo, mas confie em mim. Eu estou fazendo isso por nós dois. O homem tirou algo do bolso. Era um revólver. Elias arregalou os olhos, apavorado. O que você vai fazer? Perguntou ele, com a voz trêmula. O homem apontou o revólver para ele. Ele, eu vou te libertar, disse o homem. Vou nos libertar. E então, ele puxou o gatilho. A brasa estala de novo, me arrancando dos meus pensamentos. Vocês estão pálidos, meus amigos. Assustados, talvez. Eu sei, a história é forte. Mas esperem, ainda não acabou. Porque o que aconteceu depois? Bem, isso é ainda mais estranho. Elias não morreu. Em vez disso, ele sentiu uma dor lacinante. Uma sensação de vertigem, como se estivesse caindo num abismo sem fim. E então, tudo ficou escuro. Quando acordou, estava deitado na cama, em sua cabana. O sol brilhava lá fora. O mar estava calmo. Os pássaros cantavam. Tudo parecia normal. Mas Elias sabia que nada era normal. Ele se levantou, cambaleou, e foi até o espelho. Olhou para o seu reflexo e viu o rosto do seu eu do futuro. Ele tinha mudado de cor, tinha trocado de lugar com o seu eu do futuro, e agora ele estava preso no futuro. Elias, ou melhor, o seu eu do futuro no corpo de ele. Ele passou os dias seguintes tentando entender o que havia acontecido, tentando se adaptar à sua nova realidade. Ele descobriu que o futuro era sombrio, desolador. O mundo havia mudado drasticamente. A poluição havia destruído o planeta. A guerra havia dizimado a população, a tecnologia. Ele entendeu por que seu eu do passado estava tão desesperado para mudar as coisas. Ele havia visto o futuro, havia vivido o futuro, e sabia que era um inferno. Ou melhor, o seu eu do futuro no corpo de ele decidiu que precisava fazer algo. Precisava usar o seu conhecimento do futuro para evitar que aquela realidade se concretizasse. Mas como? Ele estava preso no passado, num corpo que não era o seu. Não tinha poder, não tinha recursos, não tinha influência. A princípio, ele se sentiu perdido, desesperado. Mas então, lembrou-se das mensagens que ele mesmo havia enviado para o seu eu do passado. Ele percebeu que as mensagens eram a chave, que eram a sua única chance de mudar o futuro. Ele começou a escrever mensagens para o seu eu do passado, avisando-o sobre os perigos, alertando-o sobre as armadilhas, aconselhando-o sobre as escolhas certas. Ele escrevia as mensagens todas as noites, à meia-noite, com a esperança de que elas chegassem ao seu destino. E então, esperava, para ver se o futuro mudaria. Esperava, a brasa está quase apagada, a noite está fria, e o silêncio se instala entre nós. Mas a história de Elias, o velho pescador que recebia mensagens do futuro, continua viva em nossas mãos. Uma história sobre o tempo, sobre o destino, sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas trazem. Uma história que nos faz pensar sobre o nosso próprio futuro, sobre o que podemos fazer para torná-lo melhor. E uma história que, quem sabe, um dia, se tornará realidade. Apago a última brasa com a boca. A noite engole a fogueira. E a flor. Este sussurra segredos antigos. Boa noite. E pensem bem antes de entender o número desconhecido. Nunca se sabe quem pode estar do outro lado da linha, ou de qual tempo.